Olá pessoal, bem-vindo a mais uma videoaula. Nessa videoaula a gente vai aprender sobre Update Mode e Provider Flags para você que trabalha com a engine de acesso a dados DB Express do Delphi. Muito bem, para isso eu vou utilizar aqui um banco de dados bem simples que eu criei, onde nós temos aqui uma tabela de cidade, uma tabela UF com alguns estados cadastrados. De igual forma que a cidade também temos algumas já cadastradas. E uma tabela de cliente. Então só para vocês entenderem aqui a estrutura. Na tabela de cliente eu tenho aqui uma chave estrangeira ID cidade que faz referência à cidade. Certo? Muito bem. Eu criei aqui um projeto no Delphi. Eu vou abrir ele para a gente verificar algumas coisas. Então aqui é um projetinho de cadastro simples de cliente, apenas para a gente aprender essas configurações. Eu tenho aqui uma tela de cadastro de cliente, e se vocês observarem essa DB Grid aqui, ela está ligada com esse data source que está ligado a um dataset, a um cliente dataset de pesquisa. Se eu vim aqui no data module, eu tenho aqui meu cliente dataset de pesquisa. Aqui dentro eu tenho uma instrução SQL, onde eu pesquiso por nome. Então o usuário digita o nome do cliente, clica no botão pesquisar, ele vai trazer todos os registros que tiver aquela ocorrência que foi digitado pelo usuário. E tem aqui uma outra estrutura para cadastro, porque aqui na pesquisa eu não trago todos os campos, eu trago apenas alguns campos que vai ser essencial para a pesquisa. Então eu separei aqui uma estrutura de cadastro justamente para a pesquisa ficar mais leve. Aqui na minha estrutura de cadastro, eu faço um select pegando todos os campos da tabela de cliente, só que eu uso aqui dois left join. Eu faço um join aqui com a tabela de cidade e com a tabela de estado. Para quê? Para eu trazer aqui o nome da cidade e a sigla do estado. Só que quando eu trabalho com cadastro, é importante a gente entender que na hora que eu for tentar gravar algum registro, o Delphi, o Dataset Provider, ele vai gerar aqui as instruções SQL em cima dos campos que eu estou passando aqui. Então note que aqui nesse SQL tem dois campos que não pertencem à tabela de cliente, que é o nome da cidade e a sigla do estado. Então se eu tentar gravar um registro ou alterar algum registro existente, eu vou ter problemas, porque ele vai entender que esses campos também é da tabela de cliente. Então na hora que eu tentar fazer uma alteração ou na hora que eu tentar inserir algum registro, ele vai tentar procurar esses dois campos na tabela de cliente, não vai encontrar. Então para isso, para a gente verificar o que acontece, eu já deixei aqui na tela de cadastro de cliente um memo e um componente SQL Monitor para a gente monitorar as instruções SQL que vai ser enviada para o nosso banco de dados. Então aqui dentro, aliás, aqui nesse componente SQL Editor eu aponto ele para o meu componente de conexão e vou dar aqui um Active True nele, ok? Aqui dentro do eventos, nesse evento onLogTrace, eu apenas estou jogando aqui no memo todas essas informações que ele lê desse SQL Monitor, que ele vai ficar monitorando toda a troca de instrução SQL que acontece entre a aplicação e o banco de dados. Não vou ficar explicando aqui a estrutura, isso aqui já é para quem já conhece o Delphi. O propósito dessa videoaula é apenas a gente aprender a configurar o Update Mode e os Provider Flag para a gente evitar esse problema. Então eu vou rodar aqui minha aplicação, vou clicar aqui no botão cliente, ele vai abrir a tela de cadastro de cliente. Eu vou mandar aqui pesquisar sem digitar nada, que ele vai trazer todos.
Então aqui eu tenho apenas um registro no banco. Então se vocês observarem aqui, quando eu clico pesquisar, ele executa essa instrução lá no banco, que é o meu SQL que está lá na estrutura de pesquisa, né, onde o nome for o nome que foi digitado aqui. Como eu não digitei nada, ele trouxe todos. Vou detalhar este registro. Então aqui ele vai abrir para mim todas as informações deste registro. Observação, eu vou estar disponibilizando o fonte desse projeto para download, tá bom? Vai estar na descrição do vídeo. Muito bem, agora eu vou tentar aqui editar esse registro. Vou colocar aqui, por exemplo, edit. A hora que eu tentar gravar, ele vai me levantar aqui uma exceção. E olha que diz, colon Unknown, cidade. Ele está dizendo que essa coluna cidade não foi encontrada na tabela de cliente. Porque ele está entendendo que todos os campos que eu joguei lá no meu SQL pertencem à tabela de cliente, que é a tabela que eu estou trabalhando aqui neste cadastro. Então eu vou fechar aqui, se vocês observarem, aqui, quando ele vai tentar dar um update em cliente, no campo nome, que foi o campo que eu tentei alterar, note que na cláusula where ele passa todos os campos, inclusive aqui no final o campo cidade UF. Então, obviamente que esse comando ele vai dar erro, porque a hora que ele tentar dar um update na tabela de cliente, ele não vai conseguir encontrar essas duas tabelas, certo? Então é aí que entra as configurações do provider flag. Então, se vocês observarem, estou voltando aqui para o meu data module. Por padrão, o dataset provider, a opção update mode dele vem up where all. Ou seja, isso significa que todos os campos vão entrar na cláusula where. Se eu colocar a opção up where changed, apenas os campos alterados vão entrar no where. E se eu usar a opção up where key only, apenas a chave primária vai entrar no where. Então é justamente esta opção que eu preciso. Eu não preciso que todos os campos entrem na classe where quando eu preciso alterar algum registro ou excluir algum registro. Eu apenas preciso localizar esse meu registro pela chave primária. Só que quando eu uso essa opção aqui, que é o update mode, eu preciso configurar os provider flags dos meus campos, para ele saber quais campos ele vai montar aqui na classe where. Então eu estou dizendo que apenas os campos chave primária. Então eu tenho que fazer essas definições no provider flag de cada campo. Para isso eu vou vir aqui no SQL dataset, vou clicar com dei um duplo clique sobre ele, vou clicar com o botão direito aqui, add all fields. Então muito bem, se eu observar na minha tabela de cliente, a única chave primária que nós temos aqui é o campo ID. Então, aqui no campo ID, eu seleciono ele. Aqui no Object Inspector, vai ter uma propriedade chamada Provider Flags. Cliquei nessa propriedade, eu tenho aqui as opções PF em Update, Where, Key e Hiding. Update significa que o campo vai entrar na alteração, certo? Esse campo ele vai ser alterado. Se eu colocar o where, esse campo vai entrar na cláusula where. Se eu colocar pf em key, este campo vai ser tratado como chave primária e hidden ele vai ser oculto para o cliente. Então, o meu ID ele não vai entrar no update. Ele vai entrar só na cláusula where e ele vai ser uma chave primária. Então eu marco aqui, ó, pf em key e pf where. Os demais campos que são da tabela de cliente só vai entrar no update. Ele não vai entrar na cláusula where. Então eu só vou deixar a opção pf em update marcada. E os campos cidade e UF que não pertencem à tabela de cliente não vai entrar nem na cláusula where e nem na cláusula update. Agora sim, o meu SQL só vai considerar os campos da tabela de cliente, porque eu estou dizendo aqui na configuração do provider flag que os campos cidade e UF não pertencem a essa tabela, então eles não vão entrar no update, eles não vão ser alterados nas instruções de update, ele não vai entrar na cláusula where, ele não é chave primária e também não vai ser oculto. Recapitulando, os demais campos eles vão entrar no update, certo? Só não vão entrar na cláusula where porque eu não preciso ficar comparando um por um lá no where.
Eu só preciso fazer essa comparação através da chave primária. E foi o que eu fiz aqui. O campo ID, eu defini ele como PF_IN_Key. Agora veja o que acontece. Vou rodar a aplicação novamente. Cliquei aqui no cliente. Vou pesquisar. Ele não trouxe o log aqui, porque está conectado. Deixa eu desconectar aqui. Vamos rodar novamente. Pesquisei. Vou detalhar. Agora eu vou colocar aqui edit. Vou gravar. Muito bem, agora já não deu mais o erro. Agora se eu fechar aqui, note que a instrução SQL, olha o que ele fez. Ele deu um update apenas no campo nome, que foi o campo que foi alterado, e olha na cláusula where, apenas o ID. Então aqui ele não trouxe mais todos os campos, inclusive aqueles que não pertencem à tabela de cliente. Se eu vim aqui no meu banco, na tabela de cliente, ele está aqui, ó, edit, com a alteração que eu fiz. Então isso é muito importante tomar esses cuidados com essas configurações, tá? Principalmente quando a gente trabalha com cadastro. Usando aqui o update mode do Dataset Provider para ele apenas alterar, usando como condição a chave primária apenas, tá? E aqui no Provider Flag eu configuro as propriedades dos meus datasets, dos meus fields, dos meus campos. Então, espero que vocês tenham entendido. Até a próxima.